Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um assunto que é extremamente importante dentro da química, que é o chamado cálculo estequiométrico ou estequiometria, né? Já começa aí assustando desde o nome. Se você já passou pelas 3 séries do ensino médio, você sabe muito bem como esse assunto é vital para que você possa articular e entender bem outras áreas da química. Então, espero que você aproveite a aula e entenda muito bem o assunto. Vamos partir da seguinte transformação da matéria. Dentro de um recipiente, nós vamos misturar uma certa quantidade de gás nitrogênio com uma certa quantidade de gás hidrogênio. São 2 gases distintos, cada qual com as suas propriedades. As moléculas se encontram misturadas, toda mistura gasosa é homogênea. E aí a gente dá uma faísca, promove a reação de ambos, e ambos interagem para formar uma nova substância, no caso, o gás amônia. E aqui o nosso primeiro conceito importante para nós. É isso que nós chamamos de reação química. Reação química é todo o processo onde há a formação de uma nova substância. Nesse nosso exemplo, está formando amônia a partir de gás nitrogênio e gás hidrogênio. As reações químicas são muito importantes no nosso dia a dia e também muito comuns. Por exemplo, a digestão dos alimentos é uma reação química, a queima dos combustíveis é uma reação química, o enferrujamento de uma peça metálica, do aço, por exemplo, é uma reação química. Então, reação química é todo o processo em que há a formação de uma nova substância. Agora nós vamos fazer assim. Para representar a substância gás nitrogênio, nós temos aqui moléculas de N2. Cada esfera que eu estou desenhando representa um átomo de nitrogênio. Na prática, são milhões e milhões. Eu estou desenhando uma só. Enquanto a substância gás hidrogênio é constituída por moléculas de H2. Então, cada esferinha que eu estou aqui desenhando e pintando representa um átomo de hidrogênio. Eis aqui a molécula do H2. Na prática, são milhões e milhões. Estou desenhando uma só. E aí vai formar amônia. Amônia é uma substância cujas moléculas são constituídas por um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então está aqui a representação da molécula da amônia. Ok? Agora, gente, nas reações químicas existe um princípio muito importante, que é o princípio da conservação da quantidade de átomos. Por exemplo, se nos reagentes haver 2 nitrogênios, nos produtos deve haver 2 nitrogênios, e por enquanto há um só. Se nos reagentes há 2 hidrogênios, nos produtos tem que ter 2, mas aqui nós estamos enxergando 3. Então nós temos que ajustar essa quantidade de átomos. Talvez uma proposta que você poderia levantar é o seguinte: Borges, tranquilo, simplesmente um nitrogênio se transformou num hidrogênio durante a reação. Aí desaparece um nitrogênio, aparece um hidrogênio no lugar, fica certinho. Mas essa proposta, gente, ela está errada, porque numa reação química não ocorre transmutação de átomos. Ou seja, um tipo de átomo não se transforma no outro tipo de átomo. Isso ocorre numa outra área da química chamada radioatividade, mas aqui não. Tudo bem? Uma proposta também de balanceamento seria o seguinte: Borges, resolve isso tranquilo para você. Se aqui tem 2 nitrogênios, então é só desenhar mais um, se esse é o seu problema. Se aqui tem 3 hidrogênios, então desenha mais um. Pronto, olha. 3 hidrogênios, agora está certinho. Gente, isso pode ser feito? Não, porque isso não corresponde à realidade.
quando nitrogênio e hidrogênio reagem, vai formar só amônia, e não amônia e átomos de nitrogênio isolados. Um outro probleminha aqui, que um átomo de hidrogênio isolado não representa a substância gás hidrogênio. Então, como é que nós fazemos nessas situações? Nós apenas podemos repetir desenhos, né? Nós podemos apenas repetir fórmulas. Então, vamos completar aqui, olha, com mais uma molécula. Agora sim, olha, acertamos o nitrogênio. 2 nitrogênios nos produtos, 2 nitrogênios nos reagentes. Vamos acertar os hidrogênios agora. Nós temos 6 nos produtos. Para ter 6, basta aqui desenharmos mais um. E mais outra. Ok? Então tá aqui, gente. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Então agora está sendo verificado a conservação da quantidade de átomos. Então nesse momento, eu gostaria que você usasse a sua imaginação para entender o que está acontecendo numa reação química. Essas moléculas estão se movimentando e com uma certa frequência elas colidem umas contra as outras. Quando essas 4 moléculas colidem, então as ligações são quebradas, os átomos se separam e eles começam a se recombinar. Um nitrogênio se combina com 3 hidrogênios para formar uma molécula de amônia, e outro nitrogênio se combina com outros 3 hidrogênios para formar uma outra molécula de amônia. Você entendeu? Então, o que ocorre, na verdade, numa reação química? Numa reação química ocorre uma recombinação entre os átomos. Agora nós vamos fazer, gente, a notação para essa reação. Então, para a substância gás nitrogênio, nós temos essas moléculas que recebem essa notação aqui, olha. N2 gasoso, onde esse 2 é a quantidade de átomos que compõem a molécula, e como eu estou desenhando uma só, aqui o coeficiente é 1. O mais a gente lê assim, olha, reage com... Cada desenho desse corresponde a H2, está no estado gasoso. E quantos H2 nós temos? 1, 2, 3. 3 H2. Então, esse 3 aqui, olha, é quantidade de moléculas. E esse 2 é a quantidade de átomos que compõem a molécula. Então, como é que lemos até aqui? Uma molécula de gás nitrogênio reage com 3 moléculas de gás hidrogênio, formando quem? Qual seria a fórmula química correspondente a esse desenho? 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Quantas estou desenhando? 2. Formando, produzindo 2 moléculas de amônia. Você entendeu? Então, essa notação que eu acabei de fazer é o que nós chamamos de equação química. O que é uma equação química? Equação química é uma linguagem que nós usamos para descrever uma reação química. Então, numa equação, as substâncias iniciais nós chamamos de reagentes, as substâncias finais nós chamamos de produtos, e esses números que antecedem as fórmulas nós chamamos de coeficiente. Tudo bem? Agora vamos fazer aqui, gente, algumas análises em cima dessa equação química. Como é que a gente pode ler essa equação? Uma molécula de gás nitrogênio reage com 3 moléculas de gás hidrogênio, produzindo 2 moléculas de gás amônia. Agora, gente, eu gostaria que você entendesse o seguinte. Na prática, num recipiente, não existe apenas uma única molécula. Não existe apenas 3. E não vão formar apenas 2.
Existem milhões e milhões de moléculas, mas na hora de se combinar é essa proporção. Uma de nitrogênio se combina com 3 para formar 2 moléculas de amônia. Fazendo aqui uma comparação, tá? Digamos que esteja numa sala de aula e eu observe assim que tem um pouquinho mais de meninas aqui meninos. E aí eu vou separar a turma para fazer grupos de estudo. E aí eu digo assim, gente, os grupos serão os seguintes, olha, para 2 meninos, né, junta-se com 3 meninas para formar um grupo. Então, eu poderia dizer assim, olha, 2 homens se ajuntam com 3 mulheres para formar um grupo de estudo. Quando eu faço essa anotação, gente, eu pergunto, significa que na sala só existem 2 homens? Só existem 3 mulheres? Só vai formar um grupo? Não. Na sala tem um monte de alunos, mas pelo menos para cada grupo essa é a proporção. Você está entendendo? Então, esses números aqui, olha, estão nos indicando a proporção que os átomos combinam entre si. Então, por exemplo, vou perguntar para você. E se a gente tiver, digamos, 12 moléculas de gás nitrogênio, vai precisar de quanto de hidrogênio para formar quanto de amônia? Vamos lá? É só pensar em termos proporcionais, olha. Cada molécula de N2 exige 3 de H2, o triplo. Então, 12 vai exigir quanto? 36. E quantas moléculas de amônia serão formadas? Uma molécula de nitrogênio forma 2 de amônia. 2 é o dobro de 1. Então, 12 formarão quanto? 12 formarão 24. Então, eu posso muito bem ler a equação assim. 12 moléculas de gás nitrogênio reage com 36 moléculas de gás hidrogênio, formando 24 moléculas de amônia. Você compreendeu? Só que no lugar de 12, eu posso ler o que, gente? Uma dúzia. No lugar de 36, eu posso ler 3 dúzias. No lugar de 24, eu posso ler 2 dúzias. Então, essa reação pode ser lida assim, olha. Uma dúzia de gás nitrogênio reage com, esse 3 eu posso ler, 3 dúzias de gás hidrogênio, produzindo 2 dúzias de gás amônia. Eu posso ler a equação dessa forma. Mas o jeito que eu quero ler é a seguinte. Agora vem os dados oficiais aqui. E se a gente tiver, por exemplo, 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás nitrogênio, quantas de hidrogênio serão necessários para reagir com essa quantidade? Vamos lá para a proporção? Para cada uma molécula, eu preciso de 3. Então, para 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou precisar do triplo. Qual que é o triplo desse número? 3 vezes 6. 18 vezes 10 a 23 moléculas. E quantas moléculas de amônia serão formadas? Uma molécula de gás nitrogênio formam 2. Então, 6 vezes 10 a 23 vai formar quanto? O dobro. O dobro dá 12 vezes 10 a 23 moléculas. Então, como é que eu posso ler essa equação? 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás nitrogênio reage com 18 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio, produzindo 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. Eu posso ler essa fórmula e essas informações é o que para nós, gente? Quantidade de moléculas. Continuando,
6 vezes 10 a 23 moléculas corresponde a quantas moléculas? Corresponde a 1 mol. Você se lembra disso? Da mesma forma que 12 unidades corresponde a uma dúzia, 10 unidades corresponde a uma dezena, 6 vezes 10 a 23 unidades corresponde a 1 mol. Eu estou aqui arredondando, mas precisamente esse número é 6,02 vezes 10 a 23. E o número mais preciso, gente, é 6,02214076 vezes 10 a 23, tá? Esse daí é o número completo, certinho. Mas vamos arredondar para 6 vezes 10 a 23, tá bom? E aqui, gente, 18 vezes 10 a 23 corresponde a quanto? 3 mols. E 12 vezes 10 a 23 corresponde a quanto? 2 mols. Então chegamos agora, gente, a um momento muito importante, crucial da nossa aula. Eu gostaria que vocês observassem que os coeficientes, no caso o 1, o 3 e o 2, eles correspondem a quê? A proporção em mols que as substâncias vão se relacionar. Então, eu vou ler assim, olha, 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de gás amônia. Então, esses números que antecedem as fórmulas, né, que são chamados coeficientes ou coeficientes estequiométricos, eles nos indicam o que, gente? Eles nos indicam a proporção em mols. Mol é a unidade de qual grandeza? Mol é a unidade de quantidade de matéria. Tudo bem? Vamos agora para uma outra forma de se ler a equação. Então vamos agora, a gente, pensar em termos de massas. Então, se você consultar a tabela periódica, você vai verificar que a massa atômica do hidrogênio é 1 e a massa atômica do nitrogênio é 14. Vou colocar essas informações aqui. A massa atômica do hidrogênio é aproximadamente quanto? 1 unidade de massa atômica. Se eu estou falando massa atômica, a unidade é a unidade de massa atômica, só para treinar. Quanto é que vale a massa molar do hidrogênio? É o mesmo valor, mas expresso em gramas por mol. Vamos lá para o nitrogênio. A massa atômica do nitrogênio que nós encontramos na tabela é aproximadamente 14 unidades de massa atômica. Só para treinar, qual é a massa molar do nitrogênio? O que nós fazemos? Pega o mesmo valor numérico e expressa em gramas por mol. Lembrando, gente, massa atômica é a massa de um único átomo. Massa molar é a massa de 1 mol de átomos. É a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, com essas informações, vamos aqui, gente, colocar qual é a massa molar do nitrogênio. Vamos fazer de cabeça? A massa de cada nitrogênio é 14 vezes 2, 28. Tá? 28 gramas por mol. Aí nesse contexto, gente, de vez em quando eu coloco igual, outras vezes o aproximado, não tem nenhum problema aí, tá? Se for bem rigoroso é aproximado, mas pode ser igual. O outro participante da reação é o hidrogênio. Qual é a massa molar dele? A massa de cada hidrogênio é 1 vezes 2 por fórmula dá 2 gramas por mol.
e o outro participante é a amônia. Então, qual é a massa molar da amônia? A massa do nitrogênio é 14. A massa do hidrogênio é 1. Vezes 3 dá 3. 14 com 3 dá 17. 17 o quê? Gramas por mol. Então, eu coloquei aqui o quê? As massas molares de cada participante. Vamos agora completar a nossa tabela? Bom, do nitrogênio, que quantidade nós temos? 1 mol. A massa molar dele é 28 gramas por mol. Como é que você interpreta esse valor? Que cada 1 mol de nitrogênio tem a massa de 28 gramas. Volta aqui. Se é exatamente 1 mol, vai ter qual massa? 28 gramas. Vamos para o hidrogênio? Vai lá para a massa molar. Como é que você interpreta 2 gramas por mol? Que cada 1 mol de hidrogênio tem a massa de 2 gramas. Como são 3 mols, vai ter qual massa? 6 gramas. Estou fazendo de cabeça as continhas. E para a amônia? Cada 1 mol de amônia tem a massa de 17 gramas. Como são 2 mols, vai ter qual massa? 34 gramas. Então, como é que nós podemos ler essa equação? 28 gramas de gás nitrogênio reage com 6 gramas de gás hidrogênio, produzindo 34 gramas de gás amônia. Gramas é a unidade de massa. Então, nessa linha aqui, olha, nós lemos a equação focando as massas. E agora, nesse ponto, gente, uma observação importante. Notem o seguinte: qual é o somatório das massas dos reagentes? 28 com 6 vão dar 34 gramas. Qual é a massa do produto formado? 34 gramas. Então, gente, isso daqui é uma lei científica que foi descoberta experimentalmente por um químico francês chamado Antoine Laurent Lavoisier. O Lavoisier descobriu experimentalmente que toda reação química que ocorre num recipiente fechado, como é esse caso, vai haver conservação das massas. O somatório das massas dos reagentes sempre vai ser igual ao somatório das massas dos produtos. Então, essa daqui, gente, é a chamada Lei de Lavoisier ou Lei da Conservação das Massas. E aí, quem vai explicar a Lei de Lavoisier é um químico inglês chamado John Dalton. Então, o John Dalton, gente, ele vai explicar que a massa se conserva por causa da conservação da quantidade de átomos. Veja, a quantidade de átomos que se encontram aprisionados no sistema inicial são os mesmos átomos, só que de uma forma recombinada no sistema final. Então, por que a massa se conserva? A massa se conserva porque se conserva um número de átomos. Tudo bem? Então, lemos agora, gente, essa equação como quantidade de molécula, quantidade de matéria e como massa. Agora nós vamos lê-la a partir de volume. Quando nós estudamos estado gasoso, nós vemos que para gases o volume depende das condições de temperatura e pressão. Então, dentro da química, gente, existe uma condição de temperatura e pressão que é muito trabalhada, que são essas aqui, olha. Uma temperatura de 0 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera. Essas condições de temperatura e pressão são chamadas de condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão. E aí na CNTP
existe um dado fixo que, infelizmente, muitas provas cobram da gente saber de cor, que é o seguinte: 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão vão ocupar o volume de 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás ocupa o volume de 22,4 litros. Se você quiser guardar, né, 2 patinhos na lagoa, que quando se multiplicaram, formaram 4, tá? Só para ajudar a guardar, o 22,4, tá bom? Então vamos lá? Falando agora de volume. De gás nitrogênio, eu tenho 1 mol admitindo-se CNTP, que volume ocupa 22,4 litros. Para o hidrogênio, nós temos 3 mols. Então, vai ocupar 3 vezes 22,4 litros, que vão dar 67,2 litros. E de amônia vão formar 2 mols. Se 1 mol é 22,4, 2 mols vão dar 44,8 litros. Então, como é que eu posso ler a equação? 22,4 litros de gás nitrogênio reage com 67,2 litros de gás hidrogênio, produzindo 44,8 litros de gás amônia. Então, nós temos aqui essa relação de volume, que nós simbolizaremos por V. E no caso aqui, gente, já que eu usei o 22,4, corresponde nas CNTP. E aqui você pode perguntar, mas Borges, e se não for CNTP, for outra condição de temperatura e pressão? Então, se for uma outra condição, gente, você vai ter que usar a equação de estado dos gases ideais, você se lembra? PV é igual a nRT, e você vai ter que substituir. Então, no caso, esse N é 1 mol, eu quero o volume de 1 mol, o R é um valor fixo, por exemplo, 0,072. Aí nós temos aqui a condição de temperatura e pressão, que é dada no enunciado, e você acha o volume. Então, quando o enunciado não disser CNTP, você vai ter que apelar para PV é igual a nRT. Aí você pode perguntar de novo, mas ok, Borges, usa isso para gás. E se for um sólido? E se for um líquido? O que você tem que fazer daí? Gente, se for sólido ou líquido, o enunciado obrigatoriamente tem que dar o valor da densidade. Densidade é a razão da massa pelo volume. Então, olha, nessa linha a gente tem a massa, o enunciado daria a densidade, sabendo massa e densidade, nós achamos o volume. Então, nós usamos aqui, gente, a densidade, se tiver participante sólido ou líquido, ok? E aí, para finalizar, gente, essa introdução de estequiometria, um raciocínio. A minha pergunta para vocês é a seguinte: está acontecendo conservação dos volumes da mesma forma que a conservação das massas? Faça a conta. Se você somar, qual é o volume total dos reagentes? Vão dar? 6, 9, 8. 89,6 litros, tudo bem? Enquanto o volume do produto é 44,8. Então, nesse caso, gente, o que está acontecendo com o volume? Para essa reação, o volume está diminuindo. Se uma reação se processar num sistema fechado, Borges, o que significa isso? Sistema fechado. Sistema fechado, gente, significa que a matéria que está dentro não vai sair e a matéria que está fora não vai entrar. Em sistema fechado, a massa sempre vai ser constante. Como é que isso é comprovado? A conservação da quantidade de átomos. Mas o volume não.
o volume pode diminuir, como foi esse caso, é uma reação com contração volumétrica. O volume pode aumentar, seria, por exemplo, a reação inversa, o volume estaria aumentando, ou o volume pode permanecer constante. Tá? Aí, para haver variação de volume, essa reação, gente, ela tem que estar num recipiente com êmbolo móvel. Então, nesse caso, gente, o êmbolo, a tampa, né, tem um certo nível de altura nos reagentes e nos produtos a tampa, né, vai estar mais abaixada. E isso só é verdade se nós mantivermos a temperatura e a pressão constantes. Existem reações em que o volume aumenta, expansão volumétrica. Existem reações que o volume diminui, contração volumétrica. E existem reações onde o volume se mantém constante, ok? O volume tem essa variação, mas massa não. A massa sempre se mantém constante, ok? Para treinarmos essa introdução à estequiometria, proponho aqui 2 exercícios bem básicos, só para a gente pegar a linha de raciocínio que nós vamos ter que desenvolver para resolver a maioria dos exercícios de cálculo estequiométrico. Eu coloquei aqui, gente, exercícios assim diretos, secos, digamos assim. Na hora de resolver provas, normalmente o enunciado vai contar lá uma historinha, uma curiosidade, um fato cotidiano, mas para resolver, essa daqui vai ser a linha de raciocínio, tá bom? Então, o meu pano de fundo aqui, gente, é a síntese da amônia a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. É uma reação muito explorada nas provas, a famosa síntese da amônia. Né? A amônia, gente, ela é usada para fabricar fertilizantes, adubos, explosivos. É uma substância assim, muito importante, né? Síntese da amônia ou síntese de Haber-Bosch. Então eu pergunto, calcule a massa de amônia formada quando se consomem 2 mols de nitrogênio. E aqui, gente, eu dei a reação, mas você percebe que ela não está balanceada. Isso ocorre, gente, em muitos exercícios. Existem exercícios como esse, que da reação a gente tem que fazer o balanceamento. Existem exercícios que nem chega a dar a reação, aí nós temos que montar a equação química, balancear. Esses exercícios são mais exigentes. E existem exercícios que dão a reação já balanceada. Não é o caso aqui. Então vamos balancear, gente, pelo método das tentativas. Não precisa usar método da óxido-redução por uma reação simples dessa. Então, olha, em cada molécula eu tenho 2 hidrogênios, em cada molécula eu tenho 3. Então basta multiplicar por 2 e aqui por 3. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Ao colocar o coeficiente 2 aqui, quantos nitrogênios há nos produtos? 1 vezes 2, 2 nitrogênios. Então o coeficiente aqui é 1 nitrogênio. Gente, o coeficiente 1 normalmente é omitido, mas ele pode ser colocado, ok? Vamos agora treinar a leitura dessa equação. Como é que eu leio? Atenção, gente. 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia, ok? Vamos supor que você esqueça o nome da fórmula. Então você pode soletrar, você pode ler assim: 1 mol de N2 gasoso reage com 3 mols de H2 gasoso, produzindo 2 mols de NH3 gasoso. Você entendeu? O que importa, gente, é lembrar que o 1, o 3 e o 2 é a proporção em mols. Então, esse vai ser o primeiro passo para resolver qualquer exercício de cálculo estequiométrico. Temos que ter a reação balanceada. Segundo passo, vamos coletar os dados do enunciado. Então, a maioria dos exercícios, gente, o enunciado vai ter uma pergunta
No caso aqui, olha, calcule a massa de amônia. E aí eu gosto de fazer assim, gente, olha, embaixo de amônia eu vou colocar o meu M de massa, é a pergunta. Se tivesse perguntado calcule o volume, eu colocaria V de volume. Se tivesse perguntado calcule a quantidade de moléculas, eu colocaria Nzão para a quantidade de moléculas. Se tivesse perguntado calcule quantos mols ou a quantidade de matéria, eu teria colocado N. Gente, é a notação que eu uso. Se você quiser usar o tradicional X, não tem problema. Então, o enunciado vai dar uma pergunta e vai dar um dado. Quando se consome quanto? 2 mols de nitrogênio. Então, embaixo do nitrogênio, eu vou colocar 2 mols. Então, essa daqui, gente, vai ser uma parte da regra de 3. Tá? Essa parte da regra de 3 são dados coletados no enunciado. Agora, nós temos que completar a regra de 3 com os dados da equação. E a regra de 3 deve ser harmoniosa. Se em relação ao nitrogênio deu mol, eu tenho que partir de mol. Então lembra como é que lê? 1 mol de gás nitrogênio. Então aqui, gente, vai estar 1 mol. Em relação à amônia, ele deu massa, então vou ter que partir de massa. Então, qual é o valor da massa molar da amônia? Você se lembra? 17 gramas por mol. Como é que você interpreta 17 gramas por mol? Que cada 1 mol de amônia tem a massa de 17 gramas. Mas como são 2 mols, eu tenho que multiplicar por esse 2. 17 vezes 2 dá 34 gramas. Então, eis aqui a regra de 3. 1 mol de gás nitrogênio produz 34 gramas de amônia. 2 mols produzirá qual massa? Gente, tranquilo, né? 2 é o dobro, então vai produzir o dobro. O dobro de 34 é 68. Você entendeu? Então, essa daqui, gente, é a resposta do nosso exercício. Formar-se-ão, olha a mesóclise, né? 68 gramas de amônia, ok? Vamos lá, gente. Segundo exercício. Calcule quantas moléculas de H2, né, de hidrogênio, reagem com 11,2 litros de gás nitrogênio na CNTP. Aí o enunciado deu a equação e a equação não está balanceada, como ocorre em muitos exercícios. Então, o nosso primeiro trabalho vai ser balanceá-la. Essa reação já é conhecida nossa, né? 3, 2, e aqui o coeficiente é 1. Como é que eu leio? 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mols de gás amônia. Esse é o primeiro passo. Temos que ter a reação balanceada. Segundo passo, colete os dados do enunciado. Então começa aqui com a pergunta, olha. Calcule quantas moléculas de H2. Então, gente, embaixo de H2, eu vou colocar o meu Nzão, que eu uso para quantidade de molécula, que reage com 11,2 litros de gás nitrogênio. Então, embaixo de gás nitrogênio, eu vou colocar 11,2 litros. É aquele nosso segundo passo. Qual que é o segundo passo? Colete os dados do enunciado. Então, normalmente, o enunciado vai dar uma pergunta e vai dar um dado. Terceiro passo, complete a regra de 3 com os dados da equação. Se em relação a nitrogênio deu volume, eu vou partir de volume. Como é que eu leio mesmo, gente? 1 mol de gás nitrogênio. E aí o enunciado, a gente falou CNTP. Opa, se o nitrogênio é gás, está na CNTP, 1 mol ocupa qual volume? 22,4 litros. Para o gás hidrogênio,
Se pediu o número de moléculas, eu tenho que partir do quê? Número de moléculas. Como é que eu li mesmo? 3 mols de gás hidrogênio. Ora, eu sei que 1 mol apresentam aproximadamente quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Mas como são 3 mols, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 3. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 10 a 23. Está aqui a nossa regra de 3. 22,4 litros de gás nitrogênio reage com 18 vezes 10 a 23 moléculas de gás hidrogênio. 11,2, que foi o que o enunciado deu, vai produzir N. Tranquilo aqui, né, gente? Olha, se eu tenho a metade do volume, vai produzir a metade da quantidade de moléculas. 9 vezes 10 a 23. Se você tiver dificuldade de enxergar essas contas aqui direta, façam a regra de 3 normalmente e que você vai chegar ao resultado, tá bom? Então, gente, esse foi o meu objetivo para essa aula. Apresentar aqui as noções básicas e mais importantes de cálculo estequiométrico e mostrar para vocês os exercícios mais tradicionais, tudo bem? Espero que você tenha entendido bem esse assunto. Obrigado pela sua atenção. Bons estudos.